Bom, vamos começar, portanto, o capítulo 2. O capítulo 2 tem por título aí a medida da temperatura. Nesse capítulo nós vamos falar justamente do que entendemos por medida de temperatura. Vamos apresentar as escalas termométricas e dar ênfase aí às escalas usuais, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E também falaremos sobre a escala absoluta Kelvin. Bom, comecemos então pelo conceito de sensação térmica, né? Para que nós possamos ter acesso aos fenômenos luminosos, nós fazemos uso de um sentido, né? Que é o sentido da visão. Para ter acesso aos fenômenos sonoros, para ter noção dos fenômenos sonoros, nós fazemos uso da audição. Então, da mesma forma, para ter acesso a fenômenos térmicos, digamos assim, a gente faz uso do tato. O tato é o que nos permite ter noção do quente e do frio, dessas várias sensações de temperatura. Portanto, essa sensação de temperatura é o que a gente chama de sensação térmica. É a noção, através do tato, daquilo que pode se apresentar a uma certa temperatura. Portanto, a noção de quente, frio, morno é o que a gente chama de sensação térmica. E isso se dá através do tato. O tato, portanto, é um meio que nos permite ter acesso a uma medida imprecisa de temperatura. É a nossa primeira forma de acesso à medida da temperatura de um sistema. Então, eu vou escrever aqui que sensação térmica é um critério sensorial para avaliar a temperatura. Bom, então para tornar mais precisa a noção de temperatura, nós podemos aí recorrer a certas propriedades dos sistemas físicos. Propriedades essas que estão relacionadas a variações, à medida que a sensação térmica varia. Então, por exemplo, pense em uma barra de comprimento L. O comprimento de um sistema físico, por exemplo, ele varia de acordo com as mudanças de temperatura. Então, a gente poderia, a princípio, utilizar essa propriedade como uma medida de temperatura. Poderíamos associar as variações de comprimento às variações de temperatura. De modo geral, se uma grandeza que define propriedades de um corpo, como o comprimento de uma barra, varia, podemos associar a cada valor dessa variação um determinado valor de temperatura. Uma grandeza dessa maneira é chamada de grandeza termométrica. Então eu vou escrever isso aqui. Então a gente tem aí um conceito importante, que é o conceito de grandeza termométrica. Uma grandeza termométrica uma grandeza termométrica é aquela propriedade de um sistema que pode ser utilizada para relacionar variações de temperatura com variações dessa grandeza. O comprimento, por exemplo, se o comprimento de uma barra varia, podemos associar a cada variação x desse comprimento uma variação t de temperatura.
Então, uma grandeza desse tipo é uma grandeza termométrica. O mercúrio, né? Até o advento dos modernos termômetros digitais, que usam o recurso da eletrônica na medida de temperatura, os termômetros mais utilizados eram os termômetros de mercúrio. Bom, o termômetro de mercúrio ele baseia-se na dilatação de certa quantidade de mercúrio contida no recipiente de vidro, que a gente chama de bulbo, ligado a um tubo fino, né, que a gente chama de capilar. A escolha do mercúrio como substância termométrica se deve ao fato de que o mercúrio tem uma dilatação regular, né, numa certa faixa de temperatura, e também pode ser facilmente visualizado aí pelo seu aspecto, né, quando a gente coloca no vidro. Então, o emprego do termômetro para a avaliação da temperatura de um sistema fundamenta-se no fato de que, após algum tempo em contato com o sistema, o termômetro adquire essa mesma temperatura desse sistema, ou seja, ele entra em equilíbrio térmico, né? É assim que funciona o termômetro, né? Então, mais uma coisa para a gente anotar aqui, que o termômetro se baseia aí no equilíbrio térmico, né? Então, eu vou colocar aqui. São duas coisas a se anotar aqui quando a gente fala de termômetro, né? O termômetro faz uso de uma grandeza termométrica e do equilíbrio térmico, se aproveita do equilíbrio térmico. Bom, então o conjunto de valores numéricos aí que a temperatura T pode assumir constitui uma escala termométrica, e essa escala termométrica pode ser estabelecida quando a gente gradua um termômetro. Para graduar um termômetro comum de mercúrio, por exemplo, podemos proceder da seguinte maneira, né? Então essa é a maneira como a gente procede para graduar um termômetro. Então estou apresentando aqui as duas escalas já que a gente vai falar inicialmente, que é a escala Celsius aqui e a escala Fahrenheit. Para graduar um termômetro, geralmente você escolhe duas temperaturas, né? A temperatura na qual a água entra em ebulição e a temperatura na qual a água congela. E para cada uma dessas temperaturas você atribui aí arbitrariamente um número. Na escala Celsius, por exemplo, esses valores são 0 para o ponto em que a água congela e 100 para o que a água ferve. E aqui, representando entre essas temperaturas, eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de temperatura Celsius, uma temperatura qualquer, uma temperatura intermediária. Não necessariamente a metade disso, né? Mas uma temperatura qualquer que esteja entre esse intervalo aqui. Esse intervalo aqui é dividido em 100 partes iguais, e cada parte dessa a gente diz que representa 1 grau Celsius. A escala Fahrenheit, por sua vez, foi graduada da seguinte maneira: para a temperatura em que a água congela, atribui-se o valor 32. Para a temperatura na qual a água entra em ebulição, escolheu-se o valor 212. E aqui, do mesmo modo, eu tenho uma temperatura qualquer, uma temperatura intermediária, que eu vou chamar de TF. Esse intervalo foi dividido em 180 partes iguais. Cada parte dessa corresponde a 1 grau Fahrenheit. Bom, essas escalas elas podem se relacionar, né? Elas se relacionam da seguinte maneira, né? E aqui é uma espécie de receita para a construção e relação de qualquer duas escalas.
Bom, a gente pode fazer isso assim. Por exemplo, nós vamos pegar essa temperatura intermediária, diminuir desta temperatura de congelamento, e dividir pela temperatura de ebulição menos a temperatura de congelamento. Pronto. Bom, vamos ver em número como é que isso fica. Isso fica assim, ó. A temperatura qualquer na escala Celsius menos a temperatura na qual a água congela, nesse caso 0, dividido pela temperatura maior, temperatura de cima, menos essa temperatura de baixo. Como eu quero relacionar as escalas, né, então eu vou dizer que isso aqui é igual, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então eu vou ter aqui a temperatura intermediária menos a temperatura mais baixa aqui, no caso, essa temperatura de baixo, sobre a temperatura de cima menos a temperatura de baixo. Pronto. Ao fazer isso, eu relacionei as escalas. E agora eu só preciso ajeitar isso aqui vai ficar assim. Tc menos 0, eu vou ter Tc sobre 100 menos 0, eu vou ter 100. Isso aqui é igual a, aqui em cima vai ficar do mesmo jeito, Tf menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Eu ainda posso simplificar esses valores aqui. Posso simplificar por 20, né? Se eu dividir 100 por 20, 180 por 20, então eu vou ter o seguinte: Tc sobre 100 dividido por 20 vai dar um 5 aqui, e desse lado aqui eu vou ter Tf menos 32, 180 dividido por 20, 9. Bom, de maneira que quando eu quiser converter uma temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius, ou seja, eu tenho um valor dado nessa escala e quero saber quanto equivale nessa, eu posso usar a seguinte relação, deixando esse valor aqui isolado, esse Tc, eu passo esse 5 para cá, então eu vou ficar com 5 sobre 9, que multiplica Tf menos 32. Ou seja, eu atribuo um valor para Tf, executo essa conta e vou ter o valor da temperatura na escala Celsius. Por exemplo, a gente pode verificar com as próprias escalas aqui para ver se deu certo. Por exemplo, o valor 32 na Fahrenheit tem que dar 0 na Celsius. Vamos utilizar a fórmula para ver se isso corresponde. Se eu substituir 32 aqui, ó, 32 menos 32 dá 0. Isso aqui vezes 0 dá 0. Vamos fazer com outro valor aqui, com o valor de cima, 212. 212 tem que dar 100 na Celsius. Então, se eu colocar aqui 212 menos 32, isso aqui dá 180. 180 dividido por 9 dá 20. 20 vezes 5, 100. Então, a fórmula funciona. Bom, mas se eu quiser o contrário, se eu quiser agora uma temperatura na Celsius, se eu quiser saber quanto equivale na Fahrenheit, bom, então é simplesmente questão de rearranjar isso. Eu vou ter o seguinte agora, eu vou passar esse 9 para cá, esse 5 para cá e fazer as contas necessárias. Quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó, 9 Tc
igual. Aí aqui, ó, aqui eu vou fazer 5 vezes TF, 5 vezes menos 32. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com 5 TF e 5 vezes menos 32 dá 160. Bom, veja que agora eu pretendo isolar o TF, então esse 160 vai passar para cá. Então eu vou ficar com 5 TF igual a 9 TC mais 160. Para terminar, eu vou passar esses 5 dividindo todo mundo aqui. Então vai ficar TF igual a 9 TC sobre 5, que passou dividindo, mais 160 sobre 5, que passou dividindo. Então vou ficar com TF igual 9, eu vou deixar assim mesmo, 9 sobre 5, TC mais 160 dividido por 5, 32. A gente pode fazer a mesma coisa, veja, a temperatura 0 na Celsius tem que dar 32 na Fahrenheit. Vamos ver, se eu substituir aqui 0 vezes isso vai dar 0, sobrou 32, como a gente queria. 100 na Celsius tem que dar 212 na Fahrenheit. Se eu substituir 100 aqui, 100 dividido por 5 dá 20, 20 vezes 9, 180, 180 mais 32, 212. Bom, então essas são as escalas. Num próximo vídeo a gente continua o restante do conteúdo, para não ficar muito longo.